Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, Deus, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de cada um dos Teus servos. E assim, Senhor, Tu não tem nos deixado errante pelos caminhos, Pai, mas tem nos conduzido como um forte, com direção certa para o alvo que está estabelecido para cada um de nós, que é chegar à eternidade contigo. Assim, meu Deus, nos dá esse entendimento, essa compreensão, que tudo é feito na Tua vontade. Se nós Te servimos, precisamos confiar em Ti, que tudo que Tu determina é porque Tu decidiste assim, dessa forma e desse jeito. Pai bendito, assim nesta noite, tira de nós, peço mais uma vez, tira toda a resistência de nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, para entender a Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a sabedoria do alto, Senhor, e a sabedoria e o entendimento da Tua palavra, Senhor, a revelação dela plena, para que ele possa com facilidade transmitir a todos nós. E assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos de volta aí depois de 2 semanas, né? Estivemos fora 2 semanas a trabalho, mas retornamos para as nossas atividades, mas antes dos avisos finais já vou ter que ir embora de novo na próxima semana. Então é só hoje, próxima terça-feira provavelmente o pastor Jacó vai estar trazendo estudo aqui, porque eu vou precisar retornar novamente a Coari, mas é uma alegria sempre estarmos juntos na casa do Senhor para ministrarmos a palavra e juntos aprendermos a respeito das Escrituras. Amém, meus irmãos? Então, abra aí e fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro que nós fizemos a leitura, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nós fizemos a leitura do versículo 1 ao versículo 17, e é o texto que nós vamos abordar hoje. Nós queremos hoje trazer uma palavra aos irmãos para que a gente possa compreender e relembrar, né, e rememorar a nossa identidade e a nossa consciência em Cristo Jesus. Nós temos aqui essa carta do apóstolo Pedro, escrevendo a esses irmãos, cujos destinatários, no seu primeiro capítulo, ele identifica para quem ele está escrevendo. Ele escreve essa carta para os irmãos a quem ele chama de peregrinos, que estão dispersos, que estão nas regiões ali da Turquia, que é a região da Capadócia, região da Galácia, de Ponto. É uma região onde hoje, atualmente, nós conhecemos como a Turquia. Então, essa epístola de Pedro se dirige e se destina para estes irmãos. E nós vamos, antes até de pedir que os irmãos fiquem atentos, infelizmente não foi possível fazer o estudo escrito, faltou energia hoje lá em casa quase a tarde toda e não deu para nós redigirmos. Então, se você quiser ir fazendo as anotações aí, os dirigentes, tá? Porque nós infelizmente não vamos conseguir disponibilizar o estudo hoje para os irmãos escrito, né? Então, nós estamos aqui, Pedro escrevendo essa epístola destinada a esses irmãos que estão dispersos, eles estão espalhados na região ali da hoje conhecida como Turquia, região da Galácia, Capadócia. Paulo escreve para os crentes da igreja dos Gálatas, a região da Ásia e Bitínia. Então, Pedro dirige-se a esses irmãos para orientar aquela igreja, aqueles irmãos que estão ali nessa região, que são conhecidos como estão na dispersão, ou seja, são aqueles que foram espalhados por conta de várias circunstâncias e várias situações. Eles precisaram sair de Jerusalém. Nós vemos, principalmente no ato da descida do Espírito Santo lá no Evangelho, aliás, na carta de Atos dos Apóstolos, no registro que Lucas nos faz, nós vamos ver que naquele momento, quando a descida do Espírito Santo vem, ali existem muitas pessoas, existe uma multidão de gente que está na cidade de Jerusalém, que vê nos discípulos e apóstolos ali a descida do Espírito Santo, e dentre essas pessoas, essa multidão de gente que viu e teve contato com os discípulos e ficaram admirados, esses homens não são homens simples, homens galileus,
como é que eles estão falando nos nossos idiomas. Muitas pessoas que experimentaram e viram e presenciaram a descida do Espírito Santo eram dessa região, eram pessoas que habitavam nessa região. E logo imediatamente aquela manifestação do Espírito Santo, Pedro em seguida faz uma ministração ali, faz uma pregação em que, naquela primeira ministração, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Depois ele faz uma segunda e mais 5.000, e são pessoas. Mas nessa primeira, que é nesse momento, imediatamente que o Espírito Santo desce, essas pessoas provavelmente, não tem como precisar, mas muito provavelmente, esses destinatários da sua primeira epístola que Pedro escreve são para essas pessoas que experimentaram e viram, creram na mensagem que Pedro fez lá em Atos dos Apóstolos e se espalharam. Então, vai ter aqui um contingente de pessoas que foram ganhos para Jesus com aquela ministração de Pedro, mas também vai haver aqui um contingente de crentes que estão nessa região espalhados, como ele diz aqui, peregrinos. Ele chama de peregrinos, estão dispersos, espalhados. Vai ter também aqui um contingente de pessoas que foram espalhadas e peregrinaram por consequência da perseguição que estava ocorrendo na cidade de Jerusalém, sobretudo por conta do crescimento do Evangelho e da rápida expansão do Evangelho. E eles eram conhecidos na época como os do caminho. Era assim que eles eram chamados, os novos cristãos. Essa palavra cristãos não existia naquele tempo. Eles eram conhecidos como os do caminho, a seita dos do caminho, ou a seita dos nazarenos. E essa percepção deles, era, principalmente do Império Romano, era de que esses cristãos, na verdade, os romanos interpretavam esses cristãos como sendo uma corrente do judaísmo. Eles achavam que eles eram como se fossem da religião judaica. E a religião judaica era permitida pelo Império Romano de se exercer. Uma das características do Império Romano, e por isso também teve muito sucesso o Império Romano e se estendeu por uma extensão geográfica muito grande e um período de tempo muito prolongado perdurou o Império Romano, é que os romanos, não tiravam a cultura dos povos colonizados. Eles permitiam que aqueles povos conservassem as suas culturas, desde que, mesmo que conservem a sua cultura, não se insurgissem ou não se rebelassem contra o imperador e pagasse os tributos devidos. Então, por isso a religião judaica era permitida, e tinha inclusive uma legislação romana que era religio licita, religião lícita, em uma expressão em latim. Então, ao se verificar que os cristãos eram como se fosse uma corrente do judaísmo, o Império Romano não se preocupou de início com isso, porque, a verdade, afinal de contas, são judeus de outra corrente teológica, e o judaísmo a gente permite aqui no nosso império. Então, deixa eles crescerem aí. Mas o evangelho foi ganhando proporções tão grandes, e rapidamente se espalhou, e rapidamente também começou a haver distinção entre os crentes, os cristãos, ou os do caminho, e uma distinção entre o judaísmo tradicional, que a partir dessa diferenciação, então, o Império Romano começou a entender e a ver que essa religião não pode ser praticada, esse tal de caminho, ou essa seita dos nazarenos, na verdade é uma seita, é uma religião de arruaceiros, e eles passaram a enquadrar numa condição chamada de religião ilícita, pois eles entendiam na legislação romana que qualquer religião que fosse criada depois do Império Romano ter se estabelecido, não poderia existir. Traduzindo em outras palavras, quando eles chegaram em Israel, o judaísmo já existia, então eles mantinham a religião do judaísmo, porque já estava lá, já era a cultura dos judeus, já fazia parte do culto judaico. Então, com esse conceito de entrar na terra e permitir a cultura do colonizado, para que, de alguma forma, o Império Romano mantenha a tranquilidade, o judaísmo se encaixava. Mas o cristianismo começou a se distinguir, a se diferenciar.
E aí eles entendem, na lei romana dizia o seguinte: então, essa é uma nova religião. Se é uma nova religião, no nosso império não existe. Então, se está surgindo uma nova religião, não pode haver uma nova religião. Ou é a religião que já fazia parte desse povo, ou tem que ser a religião do Império Romano. E a partir daí começou a ter uma perseguição. Por isso o Evangelho também passou a ser perseguido, não só pelos judeus, mas também pelo Império Romano. O Evangelho passou a ser perseguido pelos de fora e pelos de dentro. Passou a ser perseguido pelos irmãos judeus e pelos ímpios gentios do Império Romano. Então foi uma dupla perseguição e por isso, por isso, esses cristãos foram espalhados pelo mundo e foram embora, sobretudo no evento lá da morte, quando Estevão morre, ali mais fortemente a perseguição ocorre e o texto deixa claramente: e todos foram embora e foram se dispersar e foram para várias regiões, ficando apenas em Jerusalém somente os apóstolos. Então, meus irmãos, fazendo essa um pouco grande introdução, esses irmãos se encaixam nesse perfil de pessoas evangelizadas por consequência da descida do Espírito Santo, aquela primeira pregação de Pedro, e também crentes ou judeus que se converteram a Cristo e que se espalharam por várias regiões em consequência da perseguição, tanto do judaísmo, tanto do sacerdócio judaico, como também como consequência da perseguição do Império Romano. E Pedro escreve essa carta dentro desse contexto, se dirigindo para esses irmãos, para, de alguma forma, trazer para esses crentes uma certa orientação e um certo conforto, e mostrando para eles qual é o papel do crente, qual é o papel deles mesmo à distância. E nós não podemos esquecer que o Império Romano teve vários imperadores bastante duros na sua perseguição em relação ao Evangelho, e Pedro então se preocupa a escrever para esses irmãos dentro desse contexto. E ele começa a sua carta, primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, ele identifica e dá o destinatário para quem ele está escrevendo, e logo no segundo versículo do capítulo 1, ele já mostra quem são esses irmãos, já mostra a identidade daqueles crentes que por uma razão ou por outra estão dispersos, se estão dispersos pela perseguição ou se estão ali por terem sido evangelizados. Seja uma razão ou seja outra, Pedro se preocupa a mostrar para aqueles irmãos qual era a identidade deles. Pedro se preocupa em dizer para eles quem eles são. E o versículo 2 do capítulo 1, ele deixa bastante claro ao dizer: vocês são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele mostra para aqueles crentes, para aqueles irmãos, qual é a identidade, qual é a origem deles. Pedro identifica e diz: olha, vocês são eleitos e escolhidos por Deus Pai. Vocês estão distantes, sejam judeus fugindo da perseguição, ou seja, gentio convertido, que se converteu por conta da pregação de Pedro. Pedro está dizendo: tanto um quanto o outro, vocês são escolhidos de Deus, vocês são eleitos de Deus, vocês foram chamados por Deus, e vocês foram chamados não agora, mas desde a presciência de Deus, desde muito tempo antes, Deus já havia escolhido vocês para que vocês fossem seus representantes aqui na terra. Então esse é o primeiro momento que Pedro, já logo no versículo 2 do primeiro capítulo, ele se preocupa em mostrar para eles isso. E ele constrói toda a epístola de Pedro. Nós vamos nos fixar mais no capítulo 2 hoje, mas toda a epístola de Pedro, ele vai trabalhar dentro dessa ideia de que os cristãos são
peregrinos, de que nós estamos em uma peregrinação, de que nós estamos em uma passagem por aqui e que nós temos que ter essa consciência e esta lembrança de que a nossa origem, na verdade, é de sermos escolhidos e eleitos por Deus para um propósito. A nossa escolha, a nossa eleição, o nosso chamado por Deus tem um propósito, e Pedro vai trabalhar essa ideia na sua epístola de peregrinação e propósito. Diga para o seu irmão: você é um peregrino, mas você é um peregrino para um propósito. Você está aqui peregrinando para um propósito. Você foi escolhido por Deus. Você é um eleito de Deus, você é um peregrino. E a gente pode pensar: poxa, peregrino não tem lugar, não tem pátria, não tem onde, como Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, eu não tenho lugar onde recostar a cabeça, eu não tenho casa, eu não tenho lugar nenhum. Por quê? Porque Jesus era peregrino. Ele estava aqui, mas ele não era daqui, ele era de outro mundo. E assim como ele era de outro mundo, nós também somos Joe, né? Já ouviram? Lembra desse personagem? Eu sou Joe, de outro mundo. Nós somos de outro mundo. A ideia que Pedro traz aqui é essa ideia de que somos peregrinos, somos passageiros aqui, e estamos aqui peregrinando por uma escolha de Deus, por uma eleição divina, por uma presciência de Deus. Ele nos escolheu para que nós façamos algo. Ele nos escolhe para que façamos algo. E, como já falei, essa peregrinação ela é consequência sobretudo da perseguição romana, mas também consequência da pregação do Evangelho. E Pedro aqui no versículo 3 do capítulo 1, ele ainda acrescenta mais alguma coisa a respeito dessa peregrinação, no sentido de nos dar que essa peregrinação, essa perseguição que fez esses irmãos peregrinar, e a perseguição que possivelmente nos faça no nosso dia a dia peregrinar, as lutas que nós enfrentamos, devem nos fazer lembrar de que essas lutas, essas tribulações, essas dificuldades são consequências naturais de um peregrino. Meus irmãos, a tribulação, a luta, a dificuldade é natural de quem peregrina, de quem é transitório, de quem é um viajante, de quem não se estabeleceu. Quem viajou, quem faz viagem, certamente os irmãos já viajaram de barco, já botaram a sua rede lá e fica peregrinando. Você dorme bem, da mesma maneira que você dorme quando está em casa, quando você está viajando. Aí você está naquela rede no barco lá, e você tem a sua rede, aí vem um cidadão e bota uma rede em cima da tua. E além de botar a rede em cima da tua, ainda é um roncador. Aí fica aquele motor de popa na tua cabeça, sem falar do motor do barco que já está lá. Ainda tem aquela escândia em cima da tua rede, né? E aí você fica preocupado: será que vão mexer na minha bolsa? Será que você tem que dormir, tem que botar a mala embaixo da rede para que ninguém, nem o espertinho à noite vá lá e faça uma visitinha na sua bagagem. Ou seja, o peregrino tem desconforto. A peregrinação traz desconforto, porque não é o destino final, porque não é onde nós vamos nos estabelecer. Mesmo quando nós estamos em viagem, ficamos hospedados em um hotel, ficamos hospedados na casa de um conhecido, de um parente, mesmo quando nós ficamos ali naquele período de viagem, nunca é igual estar em casa. É, na verdade? Você pode estar na casa do teu melhor amigo, pode ser a casa da sua mãe, até da sogra, mas nunca vai ser igual à sua casa. A da sogra talvez seja mais difícil, né? Mas a casa da mamãe é muito bom, né? Mas quem já casou, já saiu, já está estabelecido em família, mesmo quando volta para a casa da mamãe, mesmo assim não é a mesma coisa do que está em casa. Então, a peregrinação, ela é consequência natural da vida de quem assim se enxerga. E nós somos peregrinos. E nessa peregrinação nós vamos enfrentar lutas e tribulações. Este era o cenário da carta de Pedro, mas da epístola de Pedro, e no versículo 3 ele diz: olha, mas bendito seja o Pai. Ele chama de peregrino, forasteiro, ele chama de estrangeiro em terra estranha, mas verso 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que
nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, o que ele está querendo nos colocar é que a nossa peregrinação, como consequência das perseguições que sofremos, é para que nós alcancemos e não percamos de vista que tem uma esperança, que tem uma viva esperança nos aguardando no nosso destino final. Porque, meus irmãos, se nós ficarmos muito confortáveis, não vai mais querer voltar para casa, né? Se você estiver viajando, estiver muito confortável na sua viagem, talvez você não queira mais voltar para casa. E é por isso que a perseguição é necessária, e ele fala aqui, essa perseguição acompanha a peregrinação, a dificuldade é intrínseca, faz parte da peregrinação, faz parte dessa viagem, mas nós estamos nessa peregrinação e ele quer dizer para nós e para os crentes aqui, não perca de vista que mesmo estando em peregrinação, mesmo estando em perseguição, mesmo passando por dificuldades, Deus nos chamou e nos escolheu e nos elegeu para que tenhamos uma viva esperança, segundo a sua misericórdia, pela ressurreição de Cristo Jesus. É a esperança que nos vai fazer continuar caminhando, meus irmãos. É a esperança de ter uma, não é, e é muito, aqui Pedro coloca muito mais do que apenas uma simples esperança, é uma viva esperança. Sabe por que é uma viva esperança? Porque é uma esperança não em um ideal, é uma esperança não em uma ideia, é uma esperança não em um lugar, mas é uma esperança de um ser vivo que vive e reina eternamente. É a esperança daquele que peregrinou aqui, é a esperança viva, por isso que é viva esperança, é a esperança naquele homem que estava na posição de Deus, mas não usurpou o ser igual a Deus, peregrinou, usando a expressão de Pedro, peregrinou dos céus e veio até a terra. E como João escreve, o apóstolo João na sua primeira carta, aliás, no seu evangelho, João diz: ele era o verbo no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne. Essa é a peregrinação do nosso Senhor Jesus Cristo, que peregrinou dos céus e veio à terra, e por 33 anos palmilhou essa terra, peregrinando aqui para nos ensinar, para nos mostrar como nós devemos também caminhar. E agora Pedro diz, nós estamos com esta viva esperança, não numa ideia, não num lugar, mas em encontrar-se com Jesus, e é viva porque a nossa esperança é um ser vivo, porque a nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou. Se não fosse isso, Paulo escreve aos Coríntios, se nós não crêssemos nisso, nossa fé seria vã. Então, não podemos perder de vista esta peregrinação, olhando sempre para a esperança, para a viva esperança, que é Cristo Senhor Jesus, que está vivo, Ele vive e reina para sempre, e Ele está assentado à destra do Pai, para que nós possamos, ao olhar para Ele, ao experimentar da sua comunhão, ao olhar e fixar os nossos olhos, como Paulo escreve, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É Ele que é a nossa esperança, é Ele que é a esperança de todo peregrino. Se nós perdermos de vista esta viva esperança, nós iremos ficar peregrinando em círculos como aquele povo ficou no deserto. Aquele povo que só quem conservou a esperança e a confiança em Deus foram Josué e Calebe, e a descendência dos 20 anos para baixo que conseguiu alcançar a promessa. Meus irmãos, somos peregrinos em terra estranha, estamos aqui de passagem, estamos aqui andando num lugar em que o Senhor nos deu exemplo de como andar. E ainda nessa ideia de peregrinação envolvendo perseguição, olha o que Pedro escreve na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo 1, versículo 6. Meus irmãos, olha, vocês estão sofrendo perseguição, mas no verso 6 ele diz, mas nisso exultai, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações. Mas como nós somos peregrinos, ele coloca assim, vocês vão ser perseguidos por várias provações por um pouco de tempo.
a tribulação, aí Paulo completa essa ideia de que peregrinamos aqui, de que estamos peregrinando, e a questão temporária e passageira do peregrino. Paulo diz, olha, a nossa leve e momentânea tribulação. Não há de se comparar, não tem como medir se nós compararmos com o peso de eterna glória que receberemos nos céus. Pegando essas duas ideias, meus irmãos, ainda que nós passemos por tribulações, e o escritor aos Hebreus diz assim, olha, Hebreus, vocês ainda não passaram por lutas e provações a ponto de sangrar. É o que Pedro diz aqui, olha, é necessário passar por tribulações, por dificuldades, para um propósito, para que você não se esqueça, para que a tribulação é para que a gente não se esqueça e não fiquemos confortáveis nessa terra. Se somos peregrinos, e se estamos em passagem, nós estamos nos preparando para chegar no nosso alvo e destino final. Se nós ficarmos muito confortáveis aqui, a gente vai até gostar de ficar por aqui. Não é verdade? Pergunta aos irmãos, quem quer ir para o céu? Mas quer ir hoje? Não, porque peraí, ainda tem que fazer isso, ainda tem que casar, ainda tem que ter filho, ainda tem que ter uma casa, tem que não sei o quê. Está ficando muito confortável para você a vida, meu irmão. Talvez Deus precise nos fazer passar por lutas aqui. Para qual propósito? Pedro fala aqui, versículo 7, para que a comprovação da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O peregrino precisa, na sua peregrinação, seja em qualquer circunstância, mas aqui no contexto de Pedro, na circunstância de perseguição, o peregrino precisa redundar a sua vida, precisa manifestar e expressar louvores a Deus, glórias a Deus e, sobretudo, honra ao Senhor na revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos, na nossa luta e tribulação, louvar a Deus, dar glórias ao Senhor e honrar a nossa viva esperança, que é Jesus Cristo, para que na nossa peregrinação esse Jesus Cristo seja revelado, para que na nossa peregrinação essa viva esperança esteja viva no nosso palmilhar. Não sei se os irmãos estão entendendo. Ao sofrer tribulação na minha peregrinação, eu vou revelar Jesus para os estrangeiros, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não têm um destino final, para aqueles que acham que este lugar é o definitivo, para aqueles que acham que esta vida é a única vida que existe. Não, há uma vida além desta vida, há uma vida que pode ser vivida com gozo, com paz e com alegria neste tempo que se chama hoje, mas nós sabemos e cremos que a nossa vida verdadeira, pura, genuína, plena, completa, restaurada, regenerada, nós alcançaremos com Cristo Jesus na eternidade. Mas, meus irmãos, a função do peregrino nesta terra não é só sofrer. O sofrimento e a tribulação não é tão somente para nos deixar desconfortáveis, é também para que a gente não se esqueça de que tem que buscar o nosso conforto e descanso. Por isso que o tempo da eternidade é conhecido como descanso. O escritor aos Hebreus diz isso. Josué levou o povo para a terra prometida, mas não deu descanso ao povo. Há ainda um descanso para o povo de Deus. O escritor aos Hebreus diz: a tribulação é para duas razões: para não nos deixar confortáveis demais neste mundo, para que a gente se lembre que o conforto e o descanso é no nosso alvo e nosso destino final, mas também, como peregrinos, nós precisamos, na nossa jornada, revelar Cristo às pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo Jesus. É o que ele diz, é ver-nos louvando a Deus, é ver-nos glorificando a Deus, é ver-nos rendendo honras e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós guardarmos esses dois propósitos de por que peregrinamos,
você vai passar pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai caçar, por quê? Porque você lembrar, isso aqui não é para eu ficar, eu estou muito confortável, é por isso que Jesus está me permitindo passar por prova. Eu estou muito tranquilão, eu estou muito de boa, eu estou tomando muita água de coco, então essa prova é para me chacoalhar aqui, para mostrar que eu preciso orar um pouquinho mais, que eu preciso jejuar um pouquinho mais, que eu preciso orar e adorar um pouco mais. Então é para eu me lembrar que eu preciso olhar para o alvo e não me esquecer que eu não estou no meu lugar definitivo. Mas é também para nos lembrar que nós precisamos revelar Jesus. Opa, isso aqui é uma ótima oportunidade para eu dar glórias a Jesus. É um ótimo momento para eu render glórias e louvores a Deus. É um ótimo momento para eu honrar a minha eleição. É o que Pedro fala logo no início. Vocês foram eleitos por Deus. Para quê? Para serem um reflexo da glória de Deus, para serem um espelho, para que ao peregrinar o mundo possa ver Cristo reinando em nossas vidas. Meus irmãos, essa ideia precisa estar acesa no nosso coração dia após dia, e eu decidi trazer essa mensagem hoje por N razões e pelas circunstâncias que estamos vivendo, eu vivendo muitos grupos, muitas coisas. Nós precisamos nos lembrar disso. O nosso propósito de vida é muito além do que essas coisas desta vida. Paulo, inclusive, diz, se nós esperarmos pelas coisas de Deus, tão somente pelas coisas desta vida, o que ele fala? Seremos os mais miseráveis dos homens. Meus irmãos, nós somos somente peregrinos cristãos brasileiros, que queremos o bem da nossa pátria, mas o nosso destino final não é esse. A nossa paz completa não é essa. A nossa bênção completa não está aqui. Apesar de que Deus pode nos fazer prósperos em meio à escassez. Lembro-me aqui agora do episódio de Isaac, lá no capítulo 25 de Gênesis, quando veio uma grande fome ali na cidade entre os filisteus em que ele estava habitando, ele cogita fugir para o Egito para fugir da fome, mas Deus diz para Isaac, não Isaac, fique aí, você vai ficar aí na fome, vai ficar aí nessa escassez, mas eu vou te abençoar. E ele no mesmo ano colhe 100 vezes mais, em um momento de fome, um momento de escassez, que foi, segundo o relato de Gênesis, foi uma fome e uma escassez maior do que a que Abraão viveu na sua época. Sabe por quê? Porque aos peregrinos que caminham refletindo a imagem de Deus, refletindo a glória do Senhor, Deus vai cuidando no caminho. Ele coloca, meus irmãos, aos peregrinos, Ele coloca uma nuvem, uma coluna de nuvem para naquele calor escaldante preservar-nos. Ele coloca no frio da noite uma coluna de fogo para nos aquecer. Aos peregrinos Ele cuida com amor. O peregrino só não pode esquecer de quem ele é, peregrino. O cristão só não pode esquecer de para qual razão ele foi eleito. Para dar glórias a Deus. Foi selecionado por Deus. Meu irmão, você é muito importante para o reino de Deus. Você é uma peça importante para a demonstração da glória de Deus, para a revelação de Cristo Jesus nesta terra. Pois é isso que nós hoje precisamos nos lembrar. E aí é nesse sentido, fazendo toda essa contextualização, aí Pedro vem no segundo capítulo, ele diz, compreendendo tudo isso, compreendendo todas essas coisas, de que somos peregrinos e essa ideia de peregrinação, de necessária perseguição para a nossa fé ser provada, para que por meio da perseguição a nossa fé seja testada, para que redunde em glória e conhecimento de Cristo Jesus. Aí ele começa o capítulo 2, é por isso que eu precisei fazer toda essa contextualização, porque o capítulo 2 ele começa, portanto. Esse portanto é uma conjunção conclusiva, ou seja, falado tudo isso, portanto agora, ou seja, dito isso, agora vou dizer mais algumas coisas que vocês precisam fazer. Compreendendo isso, compreendendo a identidade de vocês, compreendendo o chamado e a escolha e a eleição de vocês, compreendendo que somos peregrinos, agora, portanto, nesta peregrinação, aí você vai entender a lógica do segundo capítulo, nesta jornada de vocês, portanto agora, já que vocês entenderam que estão de passagem, fujam da maldade, deixem todo o engano,
deixe todo fingimento, deixe toda inveja e deixem toda difamação e busquem, desenvolvam um desejo para buscar o puro leite espiritual, como a bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Peregrinos, vamos nos afastar, melhor dizendo, do mal, vamos nos afastar da maldade, vamos nos afastar do engano. Sabe, às vezes a gente quer, eu falava isso no domingo aqui na sede, na pregação de domingo, eu vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz na sede, faça assim rapidinho. Quem está de paletó aí, abre o paletó assim, aí você vem com a sua mãozinha, vem fazendo bem assim, ó, vem fazendo assim, ó, fazendo a sua mãozinha bem assim, vem trazendo aqui para o teu, bora pastor Zani, vai trazendo aqui para a cintura aqui, ó, tá de cinto aí, bora, já desistiram? Bota assim a mão entre o cinto e a camisa aqui, aí dá uma apertadinha aí, o que tem aí? O que tem aí, me diga aí. Tem uma pochete, tem um pneuzinho ou um pneuzão. Quem foi que colocou esse pneu aí, meu irmão? Foi Jesus que botou esse buchinho aí para você? Você dormiu hoje, dormiu ontem, amanheceu hoje. Meu Deus do céu, quem botou essa barriga aqui? Foi assim de um dia para o outro? Ou foi uma construção assim, de alguns anos, assim, comendo, sei lá, feijoada de noite, né? E comendo 3 cachorro-quentes, 10 quicão, e aí vai embora. Picanha, né? Comendo picanha, muita picanha. Foi. Hã? Misericórdia, irmão. Traga o pastor José Luiz aqui para a gente orar por ele, meu Deus. 10 pizzas aí. Meus irmãos, a gente quer mudar o mundo, mas não consegue mudar nem a nossa barriga. A gente quer fazer transformações externas e a gente não consegue fazer e tomar controle da nossa própria vida. Sabe por quê? Eu falava domingo. É porque a gente quer sempre terceirizar as responsabilidades. Falava isso no contexto de Saul. Saul foi rejeitado por Deus e toda vez que ele errava, ele dizia, não, mas Deus, mas Samuel, tu demoraste demais para chegar para fazer o sacrifício. Ah, Samuel, eu ofereci logo porque os soldados já estavam indo embora, Samuel. Ah, eu ofereci logo o sacrifício, Samuel, porque o exército inimigo já estava vindo para cima de nós. Saul sempre tinha um mais, ele sempre tinha uma desculpa. Ele nunca assumia a bronca quando ele errava, ele sempre tinha uma desculpa, terceirizava a culpa para os outros. O que Pedro está falando aqui para nós peregrinos é, não reclame da perseguição, você não controla a perseguição. Você não tem poder para resistir ao Império Romano, você não tem poder para fazer nada contra o Imperador Romano, você não tem forças para se levantar contra o exército de Roma. Você é só um peregrino. Peregrino é soldado. Nesse contexto aqui, é claro que nós somos conhecidos soldados de Cristo, soldado de Cristo, Deus nos arregimentou, mas aqui eu estou pegando essa ideia mais central da carta de Pedro. A ideia de Pedro é de ser peregrino. O que ele está dizendo é, você é um peregrino, não tem que enfrentar o imperador, não tem que ir contra o exército, você não é soldado, você é peregrino. Peregrino não tem arma, peregrino não tem nada. Então faça o seguinte, peregrino, controle você mesmo, essa é a ideia de Pedro aqui no capítulo 2, deixa a maldade, porque o destino para onde tu vais, não entra a maldade, no céu não entra pecado, mas só sei essa parte. Ainda bem que tem os irmãos aí mais experientes que conhecem, eu só conheço essa primeira, porque no céu não entra a maldade, porque lá no destino, peregrino, toma cuidado, porque lá no destino não entra engano, porque lá no destino não entra fingimento, não entra inveja. Então faz isso aqui na tua alma e no teu espírito e vê como é que está a tua alma, se não está cheia de pneuzinho aí que precisa ser extirpado e tirado da tua vida, porque o caminho é estreito e a porta também é estreita. Veja que a ideia de peregrinação na palavra de Deus está muito clara, as simbologias que Jesus fala, eu sou o caminho, olha a simbologia,
Caminho significa jornada. Jornada significa peregrinar. E peregrinar, Jesus diz, o caminho é estreito. O caminho é apertado. E a porta no final é apertada. E ele diz também, eu também sou a porta. Então ele é o caminho, ele é a porta. Então temos que, para peregrinarmos neste caminho, temos que deixar a maldade. Temos que desejar esse leite espiritual. Ei, para de comer muita coisa aí, começa a beber o leite espiritual do trono do Senhor. Começa a buscar, a fartar a tua alma, o teu espírito, das riquezas celestiais. É isso que nós precisamos fazer. Então, não controla a perseguição, você não controla o teu perseguidor, mas a tua alma. Porque se morrermos, como Paulo falou, o morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Eu vivo por que o viver é Cristo? Porque eu caminho neste caminho. Eu peregrino sobre o caminho. E o caminho não é só uma estrada, é o Senhor, é uma pessoa viva, é a pessoa de Jesus Cristo. O caminho é Jesus. Precisamos então, meus irmãos, fazer aquilo que é necessário dentro das nossas esferas de capacidade. Você só pode, quem é casado, nem a mulher muda, você não consegue nem mudar o pensamento da tua esposa. É na verdade, quem é casado aí? Esposa, fala bem baixinho, esse homem é cabeça dura. Hein, Jocélio? E aí? É cabeça dura, já está ficando até cabelo branquinho ali, o Walter. Deve ser. Você não muda nem a perspectiva. Você pode, não, meu amor, acho que é assim, ou princesa, ou sei lá como é que você chama, neguinha, minha flor. Não vou, como é que é, Benedito? Deixa para lá. Ou seja, mas você não muda isso, você só pode transformar a sua própria vida. Os filhos, você pode apontar, dar palmada, faz o que for, mas ele tem que ter um convencimento. Em relação aos filhos, é por isso que Deus dá na lei, no Antigo Testamento, fala com ele assentado, fala com ele andando no caminho, olha aí, ó. Andando no caminho, ensina os mandamentos desta lei, andando no caminho, assentado à mesa, ao levantar, ao deitar, em todo momento, inculca na cabeça do teu filho isso, mas você vai inculcar, mas é ele que vai ter que se decidir por seguir esse mandamento. Então, meu irmão, não queira mudar o mundo, mude você. Não, e se você vale mais do que o mundo inteiro, se você mudar a sua vida, você mudou o mundo. Eita, que é forte essa daí. Se você mudar a tua própria vida, você mudou o mundo. Porque você tem esse preço. E quando você se deixa transformar, meu irmão, o mundo ao teu redor também muda. Mas por quê? Porque o mundo mudou? Não, porque você mudou. Porque a luz do Espírito Santo te transformou. Porque a luz mudou o teu entendimento. Porque você foi renovado pela renovação do vosso entendimento, pela ação do Espírito Santo, para que você possa agora compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então mude você e o mundo mudará. Mude você e você mudou o mundo. Tem um neurocientista que eu acompanho, que ele fala o seguinte, Jordan Peterson, é canadense, ele fala o seguinte, que ele diz assim, olha, quer mudar o mundo, arrume o seu quarto primeiro. E nesses dias atuais, tem um monte de gente, não sei o que, climático, e não sei o que, e é cheio de ideias assim, não, tá queimando a Amazônia inteira, está atacando fogo, parece que é Nero, né? Está atacando fogo em tudo. Pergunta do cidadão, ele amanhece lá, quem tem que arrumar a cama é a mãe. Quem tem que fazer isso? Ele sai, ainda tem que a mãe que tem que amarrar o cadastro do sapato. Quer mudar o mundo? Arrume o teu quarto primeiro. Irmão. Quer transformar a igreja? Mude você primeiro. Essa igreja está muito fria. Será que é a igreja que está fria? Ou é você que está dentro de um congelador aí da Brastemp que não consegue sair de aí de dentro? Mude você. Pedro está dizendo aqui, ó, deixa a maldade,
deixa o engano, deixa o fingimento. Vou falar bem baixinho, deixa de ser sem vergonha. Meus irmãos, vamos deixar, e o Espírito do Senhor está aí à disposição. Ele aponta o nosso erro. Por isso que eu amo o Salmo 139, para mim, eu sempre recito, você já deve ter prestado atenção. Eu falo muito no Salmo 139, porque eu acho linda a declaração do salmista, quando ele diz: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Olha só o caminho de novo aí, ó. Vê se há algum caminho mau, porque para onde eu vou fugir da Tua presença, Senhor? Se eu armar a minha cama entre os mortos, Tu lá estarás. Se eu subir nas asas da alvorada e lá no cume da montanha eu tentar fugir, lá também Tu estarás. Para onde eu fugirei da Tua presença, Senhor? Não há. Os meus dias estavam escritos no Teu livro, desde quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, os meus dias já estavam escritos no Teu livro. Então, para que fingirmos uma coisa que nós não somos? Aí no versículo 4, capítulo 2, portanto, chegai-vos a Ele. Olha só de novo, a Ele quem agora, Ele chama Jesus Cristo de pedra viva. Ele é a viva esperança no capítulo 1, e no capítulo 2, Ele é a pedra viva. Por que Ele é a viva esperança no capítulo 1? Porque eu tenho que sempre olhar para Ele na minha peregrinação, para que eu não vacile e não me desvie a rota. No capítulo 2, deixando toda a maldade, todo o fingimento, todo o engano, eu tenho que me achegar a Ele que é a pedra viva, porque nessa peregrinação, quem foi a pedra que no deserto lá com o povo peregrinando, quem é? Da onde que saía a água? Da rocha. E o povo andava, meu irmão, que cena maravilhosa, o povo andava e a rocha ia andando. Imagina uma pedra andando do teu lado e o povo pegando lá o seu copinho lá e ó, deixa eu pegar a água da rocha e Ele é a pedra viva que nos vai dar água. Mas aqui, também isso, mas aqui é a pedra viva no sentido de você estar alicerçado sobre Ele, fundamentado nele. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra preciosa, sobre o lugar, sobre onde nós vamos construir e edificar a nossa vida. Meus irmãos, porque nós somos peregrinos, estamos de passagem, não podemos ficar muito confortáveis. Mas o fato de não estar muito confortável não significa uma vida instável. Deu para entender? O fato de eu estar desconfortável não significa que eu tenho que ficar numa vida bambeando assim, opa, eu não estou no meu lugar mesmo, eu tenho que ficar. Não, eu preciso estar firmado nos meus princípios e nos meus valores. É por isso que nós precisamos ter uma pedra, e não é uma pedra morta, como eu falei. A esperança do capítulo 1 é uma esperança viva. Aqui no capítulo 2, a pedra também é viva, porque ela vai nos acompanhando na jornada. Que alicerçada sobre esta pedra viva, esta pedra vai nos conduzindo no caminho. Porque ele, olha só, e aí ele diz, alicerçado, versículo 5, capítulo 2, porque estando sobre ele, vós também sois pedras vivas. Sabe por quê? Estando nele, estamos fortalecidos e firmados. E na nossa peregrinação, qual é o segundo objetivo do peregrino? Primeiro, não ficar confortável, por isso prova, luta e tribulação. Qual é o segundo motivo, vê se você está prestando atenção, da nossa peregrinação? Revelar Jesus para o mundo. Mas eu tenho que estar firmado, para que quando as pessoas virem Jesus em mim, as pessoas consigam, é como aquela mulher do fluxo de sangue, a imagem que eu faço é essa, Jesus passando, todo mundo empurrando Jesus, e ela alcança Jesus e toca nele. Se nós estivermos firmados em Jesus, muitas pessoas vão estar procurando algum lugar para se apoiar. Se você não estiver firmado sobre a pedra viva, vão te tocar e você vai cair, porque você não tem firmeza. Por isso que nós também somos pedras vivas, porque as pessoas vão encontrar em nós também abrigo, também segurança, também firmeza. Eles vão olhar para a igreja do Senhor e ver, estes irmãos, estas pessoas são uma pedra viva, e que como são vivos, também se locomovem e não se abalam. A pedra não se abala, meu irmão, mas ao mesmo tempo ela se mexe. Jesus é a nossa pedra viva que caminha conosco. Nós somos pedras vivas que o mundo vai se apoiar em nós para encontrar Jesus.
Precisamos nos mover, porque nós somos casa espiritual. Nós somos sacerdócio santo, geração santa, versículo 9, já para caminharmos para o final. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, para uma finalidade, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aqui reforça novamente a identidade. Você é nação santa, você é um povo adquirido por Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor, você é sacerdócio real. Olha só, você é sacerdote e é rei, é isso que significa sacerdócio real. Você é realeza, você faz parte da realeza, essa é a nossa identidade. Portanto, fecho aqui a nossa mensagem de hoje, por isso que eu vou falar bem pouco aqui, que é para você não perder essa identidade, para nos lembrar a quem nós devemos, em quem nós devemos nos amparar. Nós não podemos perder de vista a nossa esperança que é viva, e não podemos largar da nossa pedra que é viva, que nos sustenta e nos dá amparo. Por isso que aí então ele começa, a partir do capítulo 2, aliás, a partir do versículo 11 em diante, ele começa a dizer: agora vocês precisam submeter-se, tendo essa convicção, tendo esta consciência, sabendo quem vocês são, sabendo debaixo de quem vocês estão, de onde vocês estão submissos, a quem vocês servem, da onde é a origem de vocês. Aí agora ele começa, versículo 11 em diante, ele começa a falar sobre, a carta muda um pouco para peregrinos, é o que eu chamo aqui de peregrinos submissos. Apesar de tudo isso, fecho aqui com essa parte. Ele fala no versículo capítulo 2, submissão aos reis, submissão às autoridades humanas, submissão aos governos, e aí depois no capítulo 3, a submissão da mulher à esposa, da mulher para com o seu marido cristão. Ele fala depois mais adiante da submissão dos empregados, dos trabalhadores, dos servos em relação aos seus patrões, e aí ele vai falando, olha, apesar de toda essa identidade, apesar de tudo isso, Pedro está querendo mostrar que nós, apesar de termos este alvo, porque acontece isso às vezes, a pessoa está só olhando, agora eu quero logo ir para o céu. Não, calma aí, não vai morrer não. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todas as coisas que Ele mesmo sonhou para ti. Para ti, para mim, não sei. Mas você já pegou a música, né? Para nós. Não sei se está completamente certa essa teologia, mas porque o capítulo 11 de Hebreus diz que teve gente que morreu sem ver a promessa, né? Mas legal esse insight aqui. Morreram sem ver a promessa, mas caminharam em direção à promessa. Os escritores hebreus falam isso no capítulo 11. Morreram e não viram a promessa, mas eles caminharam como se estivessem vendo e vivendo a promessa. Então não se esqueça, a ideia de Pedro no capítulo 2 é essa, não se esqueça da peregrinação, não se esqueça que você tem que ter responsabilidade para mudar a tua vida, deixando a maldade, a inveja, o engano, deixando todas essas coisas, mas além de tudo isso, submetam-se. E aí ele começa um discurso, nós não vamos terminar hoje, mas ele começa um discurso da submissão e da sujeição. Primeira submissão que ele coloca é a submissão às autoridades humanas constituídas. Senhor, mas isso. Mas é porque esse aqui é aquele jeito. Porque esse aqui é daquele outro jeito. Meu irmão, isso que ele diz aqui é muito forte, como diz a irmã ali, é forte, olha só. Você tem que sujeitar, capítulo 2, verso 13, sujeitai-vos a toda, primeiro, é alguma que ele diz? É aquela sim, outra não? É a toda autoridade humana. E sabe por que você tem que fazer isso? Versículo 13 ele diz, por causa do Senhor. Nós nos submetemos às autoridades humanas, não é pela autoridade humana em si, mas é por conta do Senhor. Nós nos sujeitamos a elas por conta do Senhor. E nós vamos ver que muitas pessoas
E não vai dar tempo de nós, porque nós queremos orar. Aí, dá sim, tem 10 minutos, dá para a gente orar. Eu vou explorar mais um pouco, porque nós vamos ver na palavra de Deus pessoas que aparentemente se voltaram contra a autoridade. É o caso de Daniel, Ananias, Misael, os 4 jovens ali. Daniel, que não se sujeitou à lei ruim e como consequência foi para a cova dos leões, e os outros 3 colegas dele, Ananias, Misael e Azarias, que também não se sujeitaram à lei que era contrária às palavras, ao mandamento, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então, dá para ser peregrino, dá para se sujeitar, dá para, se necessário for, nós nos lembrarmos que mesmo que sejam ímpios que nos governem, mesmo que e não tem santo, não tem homem santo não, mas é que nós precisamos nos lembrar que todos foram constituídos por Deus. E Pedro fala aqui, sejam os governadores, versículo 14, como por ele, devemos nos sujeitar, como se por ele enviados, como se essas autoridades fossem enviados por Deus, seja para punir os praticantes do mal, ou seja para honrar os que fazem o bem. O chicote ou a bênção vai vir pela mão desses. Meus irmãos, e essa igreja estava sob o domínio de imperadores cruéis, e posteriormente a esse período aqui, provavelmente ali na época que Paulo escreve a Timóteo, quando ele fala a mesma coisa para Timóteo, no capítulo 2, na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, orai por todos os homens, por aqueles que estão em posição de autoridade. Aquela carta, provavelmente, que Paulo escreveu, era nos momentos e no tempo do imperador Nero, que fez o quê? Tacou fogo em Roma. E tu acha que quem foi o combustível desse fogo? Quem foi o carvão desse fogo? Os cristãos. Mas olha o que a palavra de Deus diz, olha, ore por eles. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós, enquanto peregrinos, todos alcancem a salvação. Não está na nossa mão dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não está nas nossas mãos saber se era propósito de Deus A ou B, mas está nas nossas mãos peregrinar. Ou melhor, está nos nossos pés, peregrinar. Está na nossa competência andar, passar por tribulação, passar por luta, e está na nossa competência refletir a glória de Deus nesta peregrinação que por aqui passamos. Vamos continuar firmes na nossa jornada, meus irmãos. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Esse é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, por meio da nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada, e a dívida